Existe algo muito errado acontecendo no Brasil, algo que, se você não percebeu ainda, ou você está vivendo numa bolha, ou você se recusa a enxergar a realidade. O que eu vou te contar aqui não é teoria da conspiração, não é achismo, não é delírio coletivo. É uma análise fria, direta, baseada em fatos, documentos e naquilo que qualquer cidadão com 2 neurônios funcionando e minimamente honesto intelectualmente consegue perceber. O Brasil vive hoje sob o comando de uma verdadeira Gestapo de toga, e o chefe desse aparato policialesco se chama Alexandre de Moraes, um homem que conseguiu reunir em si todos os traços do autoritarismo moderno: intolerância, perseguição, vaidade, sede de poder e um ego tão frágil que chega a ser patético. E tudo isso começa com uma narrativa, porque é disso que se vive no Brasil hoje, não de fatos, não de provas, mas de narrativas. A narrativa do, entre aspas, golpe. Um golpe que, pasmem, nunca aconteceu. Um golpe sem tanques, sem soldados, sem armas, sem ordem de comando, sem tentativa de tomada de poder, sem nada, absolutamente nada que juridicamente se enquadrasse como um golpe de Estado, a não ser que idosas com pedaços de pau na mão, Bíblia na outra e uma bandeira do Brasil nas costas realmente seja uma ameaça ao sistema democrático brasileiro. Vale lembrar que o que ocorreu em 8 de janeiro realmente foi um crime, mas um crime de depredação de patrimônio público e não um golpe de Estado. Não existia nenhum tipo de núcleo organizado ou grande plano por trás, por mais que Alexandre de Moraes tente dizer ao contrário, a verdade é uma só. Eram apenas pessoas indignadas com o processo eleitoral que, infelizmente, se revoltaram e acabaram passando do ponto, em um protesto que era pacífico e acabou se tornando algo mais agressivo. Mas ainda assim, nada que realmente se qualificasse como uma tentativa de golpe de Estado. E o pior de tudo é a forçação de barra para tentar vincular outros personagens dessa história, como é o caso de Bolsonaro, que no dia da suposta tentativa de golpe nem sequer estava no Brasil. Mas segundo Alexandre de Moraes, segundo a imprensa militante, segundo os ministros da Suprema Corte, aquilo tudo era uma organização criminosa golpista. Sim, meus amigos, senhorinhas de 70 anos com camisetas da seleção eram gente que estava com a Bíblia na mão virou ameaça à democracia. A democracia, aparentemente, é muito frágil mesmo. E qual é a base disso tudo? Uma minuta? Isso mesmo, um pedaço de papel, um rascunho encontrado na casa de Anderson Torres, uma sugestão de decreto que nunca foi assinada, nunca foi publicada, nunca foi executada, nunca foi nem sequer discutida formalmente. E detalhe, o tal decreto não previa golpe, previa um estado de defesa no TSE, algo que, pasmem, está previsto na própria Constituição. Discordável? Claro. Jurídica e politicamente controverso? Sem dúvida, mas crime, golpe, tentativa de ruptura, isso é simplesmente uma aberração interpretativa, uma fraude jurídica monumental. E é a partir desse pedaço de papel que eles constroem a farsa do século. Uma narrativa conveniente, uma desculpa perfeita, porque é isso que regimes autoritários fazem. Criam um inimigo imaginário para justificar seus próprios abusos. Se você acha que eu estou exagerando quando eu falo em Gestapo brasileira, então me responde uma coisa. Em que democracia do mundo civilizado você vê o próprio Supremo Tribunal criar inquéritos, investigar, acusar, julgar, prender, censurar, bloquear contas bancárias, derrubar perfis e fazer busca e apreensão? Tudo sem a participação do Ministério Público. Tudo concentrado na mão de um único homem. Isso não existe nem nas piores repúblicas de banana. Isso é coisa de ditadura, e é exatamente isso que Alexandre de Moraes transformou o Brasil, numa ditadura de toga. Pessoas foram presas por tempo indeterminado, sem sentença, sem denúncia formal, sem defesa, sem audiência de custódia. Isso viola o 5º artigo da Constituição e viola o Código de Processo Penal. Mas Alexandre de Moraes não se importa. Na cabeça dele, a lei é ele. Canais bloqueados, perfis de redes sociais derrubados, ordens para que plataformas internacionais removam conteúdos sem direito de defesa, sem contraditório. Isso viola o 5º artigo, novamente, da Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão. Isso é crime, isso é censura institucionalizada. Ordens para quebras de sigilo bancário,
fiscal e telemático de milhares de pessoas, sem qualquer individualização, sem justificativa plausível, sem delimitação. Isso é abuso de autoridade. Isso é crime, segundo a Lei 13.869 de 2019. O Supremo virou delegado, promotor e juiz. Alexandre de Moraes ignorou completamente o Ministério Público, rasgou o devido processo legal e concentrou todos os poderes nas próprias mãos. Isso é a negação do sistema acusatório, isso é ditadura disfarçada de justiça. Você estava no mesmo lugar? Você conhecia alguém que fez algo errado? Ah, então você é criminoso também. Esse é o nível do processo jurídico brasileiro hoje. É culpa por proximidade, por pensamento, por opinião. Isso é prática de regime totalitário, isso nunca foi justiça. E eu te pergunto, se isso não te assusta, é porque você ainda não percebeu que, nesse modelo, ninguém está salvo. Não importa se você é de direita, de esquerda, liberal, progressista, conservador, se hoje eles podem criar crimes do nada, amanhã esse crime pode ser você pensar diferente. E o mais trágico disso tudo é que esse espetáculo autoritário não é movido apenas por ideologia, mas por algo muito menor, muito mais mesquinho, um ego frágil. Sim, porque é disso que se trata, de um homem incapaz de lidar com críticas, incapaz de aceitar ser questionado, um homem que confunde sua função pública com um culto pessoal. Alexandre de Moraes não é juiz, hoje ele se comporta como um imperador de toga. E qualquer voz que ouse questionar sua majestade é imediatamente calada, censurada, perseguida e, se possível, presa. Eles falam tanto em golpe, mas o verdadeiro golpe foi dado pelo próprio Supremo. O golpe contra o devido processo legal, o golpe contra o sistema acusatório, o golpe contra a liberdade de expressão, o golpe contra o direito de defesa, o golpe contra os direitos fundamentais. E tudo isso legitimado pela covardia de um Congresso omisso e pela cumplicidade de uma imprensa vendida. Se você acha que isso é normal, que isso é proteger democracia, eu te pergunto, desde quando democracia se protege destruindo a própria Constituição? Quando juízes podem tudo, cidadãos não podem mais nada. E esse é o Brasil de hoje, um país onde a Constituição virou papel de parede do Supremo, onde a lei vale para uns e não vale para outros. Onde o medo calou jornalistas, empresários, políticos e até cidadãos comuns. E eu te pergunto, até quando? Porque se hoje eles estão censurando, perseguindo e prendendo quem eles chamam de extremista, amanhã quem vai definir quem é extremista? Você? Eu? Eles? Quando não existe mais lei, que sobra é a vontade de quem está no poder. E hoje, essa vontade atende pelo nome de Alexandre de Moraes. Se você não entende que isso te afeta, então sinto muito, mas você já perdeu. Se você ainda valoriza sua liberdade, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva e comente. Faça esse conteúdo chegar a quem precisa abrir os olhos, urgentemente.